Algumas pessoas passam a vida inteira tentando consertar aquilo que talvez nunca tenha sido um defeito. Elas ouvem que pensam demais, que questionam demais, se interessam intensamente por algumas coisas e se entediam completamente por outras. Às vezes, parecem excelentes em algo e surpreendentemente ruim em coisas consideradas muito simples. E passam anos tentando entender por que eu funciono desse jeito. Existe um detalhe muito interessante. Algumas dessas pessoas chegam no consultório procurando outra coisa, como um TDAH, um autismo, ansiedade, dificuldade de concentração, problemas no trabalho. E aí, durante a investigação, aparece uma possibilidade que elas nunca tinham pensado: altas habilidades e superdotação. E talvez você esteja pensando, mas eu nunca fui um gênio. Ótimo! Sabe por quê? Essa é justamente a primeira ideia que precisamos desconstruir. E hoje eu quero te mostrar quais características podem levantar essa hipótese e, principalmente, como realmente investigamos se uma pessoa tem ou não altas habilidades. Ah, mas eu nunca fui o melhor aluno da sala. Pois é, esse é um dos primeiros mitos. Quando falamos em superdotação, muita gente imagina aquela criança que tira 10 em tudo. Aprende 5 idiomas, toca piano, resolve equações aos 6 anos. Mas um funcionamento humano é muito mais complexo que isso. Uma pessoa, ela pode sim apresentar capacidade muito desenvolvida e não necessariamente ter um desempenho excepcional em absolutamente todas as áreas. E mais, o potencial e desempenho não são exatamente a mesma coisa. Uma pessoa pode ter recursos cognitivos elevados e ainda assim procrastinar. Ter dificuldades acadêmicas específicas, apresentar problemas de organização ou simplesmente nunca ter encontrado um ambiente que favorecesse determinadas capacidades. Isso explica uma coisa que confunde muita gente. Como alguém extremamente inteligente pode ter dificuldade para fazer coisas aparentemente muito simples. Se eu sou inteligente, por que eu não consigo fazer isso? Imagine uma pessoa capaz de entender conceitos extremamente complexos. Pois é, mas que esquece prazos, perde objetos, não consegue organizar a rotina, começa projetos e abandona. Quem olha de fora logo pensa: se consegue fazer aquilo, deveria conseguir fazer isso. Só que no nosso funcionamento, ele não é uniforme. Nós podemos sim apresentar desempenhos muito diferentes entre as habilidades. E é justamente por isso que em uma avaliação neuropsicológica, olhar apenas para um número global pode esconder informações muito importantes. Por exemplo, imagine duas pessoas que tiraram nota 7 na mesma prova. Para uma delas, 7 está muito próximo do desempenho que ela costuma apresentar. A outra sempre funcionou perto do 10. O número é o mesmo. A história daquele 7 não é. Na avaliação acontece algo semelhante. Uma pontuação dentro da média populacional pode parecer absolutamente normal quando analisada sozinha. Mas quando colocamos aquela pontuação dentro de um perfil completo daquela pessoa, ela pode adquirir um outro significado. E aí agora chegamos a uma situação ainda mais interessante, porque existe gente que apresenta uma capacidade muito elevada e uma dificuldade real ao mesmo tempo. Quando duas coisas parecem,
Não combinar. Então, uma pessoa pode apresentar, sim, altas habilidades e também ter TDAH. Pode apresentar altas habilidades e uma dificuldade específica de aprendizagem. Outras condições também podem coexistir e precisam ser investigadas individualmente. Quando altas habilidades coexistem com uma condição que produz desafios específicos, podemos então encontrar aquilo que é chamado de dupla excepcionalidade. Isso pode confundir muito quem olha de fora, porque parece uma característica que pode mascarar a outra. A inteligência, ela pode ajudar a pessoa a criar estratégias para compensar determinadas dificuldades. E a dificuldade pode impedir que aquele potencial apareça de maneira tão evidente. E é justamente por isso que existe uma pergunta que eu não gosto muito quando alguém quer descobrir se tem altas habilidades. Qual é o meu QI? QI é uma informação, sim, importante, mas não deveria ser interpretado como se fosse uma resposta completa sobre uma pessoa. Uma avaliação adequada, ela precisa compreender todo o perfil. Como estão as diferentes habilidades? Existem discrepâncias importantes? Como essa pessoa aprende? Como raciocina? Como ela resolve problemas? Como funciona a atenção e a memória? Como estão os aspectos emocionais e comportamentais? Qual é a história escolar? Quais capacidades apareceram ao longo da vida? E quais dificuldades também apareceram? Porque um número isolado não conta essa história inteira. Então, quais sinais podem levantar a hipótese? Existem algumas características que podem chamar a atenção. Por exemplo, aprendizagem rápida em determinadas áreas, curiosidade intensa, facilidade para estabelecer relações complexas entre informações, necessidade de aprofundamento, interesses muito intensos, criatividade ou produção diferenciada em determinadas áreas, facilidade incomum para determinados tipos de raciocínio. Mas presta atenção, nenhuma dessas características isoladamente significa altas habilidades. Gostar muito de estudar não significa ter altas habilidades. Ser muito curioso também não significa. Ter notas boas, muito menos. Assim como ter notas ruins também não exclui automaticamente essa possibilidade. É o conjunto que precisa ser compreendido. E aqui acontece exatamente o mesmo problema que vemos com TDAH e autismo na internet. A pessoa encontra uma lista, se identifica com 8 itens e conclui: então eu tenho. Só que ainda falta a parte mais importante. Como realmente descobrimos. E é aqui que entra a avaliação. Não estamos tentando simplesmente provar que a pessoa é muito inteligente. Queremos compreender como aquele funcionamento está organizado. Dependendo do caso, investigamos capacidades intelectuais e cognitivas, história de desenvolvimento, trajetória acadêmica e profissional, criatividade e características específicas quando pertinente, aspectos emocionais e comportamentais, possíveis dificuldades coexistentes e, principalmente, se existe alguma coerência entre aquilo que aparece nos instrumentos, aquilo que aparece na história e aquilo que acontece na vida real. Porque a avaliação não deveria procurar um número para colocar ao lado do seu nome. Ela deveria explicar um funcionamento. E agora,
Quero voltar à frase do começo. Algumas pessoas passam a vida inteira tentando consertar aquilo que talvez nunca tenha sido um defeito. Talvez você tenha passado anos ouvindo. Você questiona demais, você complica tudo, você começa várias coisas, você se interessa demais por isso, você é inteligente, mas desperdiça seu potencial. Essas frases, isoladamente, não provam absolutamente nada. Mas quando existem um padrão, ela merece ser compreendida. Então, se você chegou a este vídeo pesquisando, será que eu tenho altas habilidades? Eu não quero que você saia daqui dizendo tenho, mas também não quero que você saia dizendo não tenho. Eu quero que você saia com uma pergunta melhor. Existe alguma coisa no meu perfil que eu passei a vida inteira interpretando da maneira errada? Porque uma boa avaliação não existe para dizer que alguém é especial, nem para entregar um número. Ela existe para compreender capacidades, dificuldades, discrepâncias e aquilo que melhor explica o funcionamento daquela pessoa. E às vezes, entender uma capacidade que nunca foi reconhecida também muda completamente a forma como alguém interpreta a sua própria história. Agora, eu quero saber, o que fez você começar a pesquisar sobre altas habilidades? Foi alguma característica sua? Alguma dificuldade? Alguém levantou essa possibilidade? Conta aqui nos comentários. Eu vou usar essas respostas para escolher quais dúvidas aprofundar nos próximos vídeos. Se você quer entender por que você funciona e do jeito que você funciona, se inscreve aqui no meu canal, porque é exatamente isso que nós estamos investigando por aqui.